Esse campo de que não tem cura, a colonização não tem cura, abre, assim, um monte de lugares que dá muita vontade de ficar horas aqui conversando com você para entender o que você pensa sobre isso. Mas dentro do processo de entender a saúde como processo desse corpo dentro dessa sociedade, a gente vive cada vez uma relação com o tempo absurdamente doentia. Cada vez mais rápido, cada vez mais frenético, cada vez mais sem tempo pra gente, cada vez mais sem tempo pra nossa saúde, só produzindo e só tendo que ir. De repente a gente vive 10 anos em alguns meses, assim, de tanta coisa que a gente faz. E é muito louco como você, no começo do seu espetáculo e no final do seu espetáculo, você propõe uma pausa. Você chega e olha um por um pelos olhos, profundamente, no teu tempo, e você vê que as pessoas começam a ficar meio... Porque a gente não tá... Nosso corpo não tá acostumado a ficar parado, a não ter informação, a não engolir informação. A gente tava falando há pouco tempo do Instagram, da internet. A gente não tá acostumado a parar e olhar no olho. E no final do espetáculo você também para e fica. Só existe a existência do teu ser ali. Que é mais uma vez que a gente se convida a voltar a respirar. Esse é um dos processos de saúde. O que você propõe com essas pausas, com esse silêncio, com esse olhar? Pra mim é um processo de saúde no sentido que pra mim o tempo não existe. Se a gente volta na história, nas civilizações antigas, a ideia sobre o tempo, quando os maias pensam lá no relógio em relação ao sol, eles não estavam falando da gente cronometrar o nosso dia. Eles estavam analisando que há um processo entre o dia e a noite. O tempo ele só existe no mundo colonial, no capitalismo. Uhum. Ele só existe ali. Quem inventou isso não foi nossos ancestrais. Nossos ancestrais, inclusive, tinham tempo para sentar, né? Newton, a gente volta em todas as histórias, né? Newton, porque meu pai é da matemática, então eu sempre vou citar algo relacionado, apesar de ser péssima em matemática. Meu pai, eu sempre fui muito ruim em matemática, e meu pai ele me contava a filosofia da matemática, que para ele, como matemático, a matemática é filosofia ancestral. E ele contava para mim, uma das histórias que ele contou foi a de Newton, a da maçã que cai na cabeça. Newton foi pensar, Newton foi dar tempo para a sua cabeça. Newton foi se acomodar em uma macieira. E ali ele descobre a relação de tempo, espaço e força, de gravidade. Então, o tempo não é... O tempo, ele é uma invenção incrível, maravilhosa. Acho que talvez se o ser humano pudesse falar de uma boa invenção, foi o tempo, foi o ano, foi as horas e os minutos. Mas tempo também é a morte. Tempo também é vida. Então, quando a gente fala de morte, a gente está falando de Cronos. A gente está falando de Iroco. Uhum. Porque quem tira o tempo de alguém é a morte. E quem é a morte? Só pode ser o tempo. Mas também tempo é vida. Então, o tempo dá o suspiro, né? Então, para mim, quando eu me proponho a enxergar as pessoas, é me propondo vida e morte. Porque para mim só tem como eu dançar se eu tiver me propondo a viver e morrer em cena. Porque é isso que faz com que o espírito se conecte. Isso que é incorporação. Isso que é você dar espaço para viver e morrer. E aí, a partir disso, tudo acontece. E eu acho que como artista da cênica, a Grace passou quando ela veio conversar comigo e ela assistiu o ensaio, ela falou uma coisa muito preciosa, que ela falou assim: tudo acontece entre o momento que a pessoa senta para assistir e você entra. Esse tempo não volta nunca mais. Isso tem que ser precioso. Uhum. Ali eu soube, ela falou: você não tem nada praticamente em cena com você, né? Você tá se colocando em risco, não tem nada. Eu amo isso, mas você tem que fazer disso precioso. E a partir daquilo eu entendi que eu falei: Grace, eu só quero que as pessoas tenham
um tempo de vida e morte. Então, se elas começarem a sentir muita ansiedade porque elas não conseguem ficar sentadas, talvez isso seja um processo de saúde. E aí, só que vai ser dolorido, como a vida é e como a morte também é. Então, eu acho que é. Assim, eu dei um rodeio aí, né? Mas eu acho que é um pouco sobre isso. Eu não tenho certeza de nada. Né? E eu acho que a gente está em um processo de transmutação. E a gente tem que se propor a isso, porque se a gente não se propor isso, gente, vamos desistir então. Mas a gente está em um processo de transmutação e é um exercício. E quando eu proponho esse tempo, é um convite para a gente tentar fazer isso juntos. Porque eu sei que eu sozinha, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum, né? Sim. Se não fosse vocês aqui, se não fosse todo mundo, todos os meus amigos, porque a minha ficha técnica é só amigo meu, velho. Não tem um ali que não é um amigo meu. Isso não ia estar acontecendo. Muita coisa. Dá vontade de te ouvir mesmo falando.